Ok. Boa tarde. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu conduzi uma pesquisa sobre nacionalidade nas suas três principais vertentes, considerando principalmente as vertentes de elementos essenciais do Estado, como povo, território e soberania. Então, eu estudei a nacionalidade a partir de uma concepção de povo, a partir de uma concepção de soberania, a partir de uma concepção de direitos humanos. A primeira concepção, então, seria a partir da nacionalidade vista por meio do povo, considerando os conceitos de povo atribuídos por Miller. Miller é um importante teórico nessa temática e ele adressa vários tipos de povos dentro de um Estado, como o povo legitimante, o povo ativo, entre outras. E nesse sentido, Miller deixa claro que o povo pode ter diferentes papéis dentro de um Estado. E a nacionalidade é muito importante nesse sentido, considerando que ela é uma das formas de se representar a cidadania dentro desse Estado. Ela é o vínculo jurídico-político entre um Estado e seu indivíduo, e nesse sentido ela é muito importante para ser uma expressão de cidadania e, portanto, uma expressão de quem é o povo do Estado. Em seguida, eu estudei a nacionalidade por meio da concepção de soberania, principalmente da concepção de soberania de Habermas, na ideia de que a soberania externa do Estado diz respeito àquela soberania do Estado em relação a outros Estados, e a soberania interna na concepção de que o Estado tem o poder de uso legítimo da força para fazer valer as suas leis dentro do seu próprio território. E, nesse sentido, a nacionalidade é muito importante para conseguirmos definir quem é que está submetido a essa soberania interna do Estado, né, que a gente poderia chamar talvez de autonomia, de forma um pouco mais específica. E eu também estudei a nacionalidade por meio da vertente de direitos humanos, principalmente por meio dos conceitos de Hannah Arendt, e eu considero um dos mais importantes conceitos e concepções de nacionalidade, considerando que Hannah Arendt considera que a nacionalidade diz respeito ao direito de se ter direitos. E ela parte da visão histórica, né, dos acontecimentos, atrocidades ocorridas no nazismo, e principalmente ela referencia como ocorria o genocídio nazista, principalmente, né, de judeus, negros, ciganos e outros grupos minoritários. Então, em primeiro lugar, a primeira coisa que o regime nazista fazia era a desnacionalização em massa, ou seja, ele fazia com que essas pessoas desses grupos específicos deixassem de ser alemãos. E aí, nesse sentido, eles eram considerados apátridas, eles eram considerados pessoas sem estados. E considerando que a grande obrigação, o grande dever do Estado é de proteger seus nacionais, esses indivíduos ficavam sem a proteção de nenhum Estado, e por isso a nacionalidade deixava de existir como um vínculo que obrigava essa proteção do Estado a esses indivíduos. Logo, a desnacionalização sendo a primeira morte desses indivíduos, o que ela chama de morte jurídica, seguida por outras até a morte do corpo, né, é considerada por Hannah Arendt uma das mais graves, considerando que é a partir dela que a pessoa perde o seu direito de ser uma pessoa, de existir frente a um Estado, frente a uma estrutura institucional e burocrática que tem o dever de protegê-lo. Então, para Hannah Arendt, a nacionalidade diz respeito ao direito de ter direitos. E, a partir desses conceitos, nós temos que a Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948, né, após o fim da guerra, deixa claro que a nacionalidade é um direito humano de cada indivíduo, e cada indivíduo tem o direito de ter uma nacionalidade e tem o direito de que sua nacionalidade seja protegida e não tirada de forma arbitrária de cada um deles. Bom, esse foi o conteúdo da minha pesquisa. Agradeço novamente a oportunidade e muito obrigada pela atenção. Muito bem, Fernanda, muito obrigada pela sua apresentação. Qual a sua instituição, de onde você vem? Eu sou graduanda em Relações Internacionais pela PUC Minas, bacharel em Direito pela PUC Minas e pós-graduanda também pela PUC Minas em Direito Internacional e Direitos Humanos.
Muito legal. Muito obrigada pelas suas contribuições. Obrigada. Depois, no final, se alguém quiser fazer alguma consideração, nós podemos abrir um pouquinho para os debates, tá? Muito obrigada, Fernanda. E, bom, o segundo aqui da minha lista é o Caio Gomes de Freitas. Então tá ótimo. Por isso que eu não estava vendo o nome por aqui. Então, Caio e Carolina, a palavra é toda de vocês. Tem que botar, gente. Vinícius, a gente já está no ar? Obrigada. Tá ótimo, muito obrigada. Boa tarde a todos. É uma grande honra participar desse primeiro Congresso de Direito Internacional Privado. A gente começa agradecendo imensamente ao professor Gustavo Mônaco, não só pela oportunidade de apresentar esse nosso trabalho, mas, sobretudo, por proporcionar essa troca intensa de conhecimento. Essa semana foi mesmo muito enriquecedora, muito especial. E aí já agradecemos também a nossa mediadora, a professora Michele, e os demais colegas de painel. Bom, a nossa proposta aqui é endereçar a questão da perda da nacionalidade brasileira, fazendo uma brevíssima, né, porque o tempo não nos permite maiores delongas, mas uma brevíssima retrospectiva, partindo da redação original do artigo 12, parágrafo 4º da Constituição Federal, passando pela Emenda Constitucional 3 de 94, até chegarmos no posicionamento do STF no julgamento do caso Cláudia Sobral, em 2016, posicionamento esse mantido no caso Banzider, julgado em pleno ano pandêmico de 2020. E, ao final, a gente também gostaria de trazer aqui para debate a proposta de emenda constitucional que surgiu em 2018, justamente em resposta a esse posicionamento do STF e que se caminha, ao que tudo indica, para muito em breve sair do papel. E, bom, vamos começar pelo começo, e aí eu pego o gancho da Fernanda, né, do painel precedente, com a seguinte pergunta: o que é ser nacional? E como a Fernanda estava explicando, a nacionalidade corresponde ao vínculo, né, jurídico-político entre o indivíduo e determinado Estado. Desse vínculo resulta uma série de direitos e deveres para ambas as partes, e aí só pensar proteção diplomática, né, um direito do indivíduo, um dever do Estado. Por outro lado, o serviço militar, um dever do indivíduo, um direito do Estado, enfim. E como a Fernanda mesmo colocou, né, a atribuição da nacionalidade, ela deflui da soberania do Estado. Então, nenhum Estado pode determinar como os demais atribuem nacionalidade e todos têm a obrigação de reconhecer a nacionalidade que houver sido atribuída pelos seus pares. No Brasil, o artigo 12 da Constituição Federal, ele cuida tanto da aquisição quanto da perda da nacionalidade. A aquisição ela é classificada em originária e derivada, conforme o pertencimento do indivíduo ao Estado decorra naturalmente do indivíduo, do nascimento do indivíduo, e aí pode ser tanto pelo critério da filiação como pelo critério do local do nascimento. Aqui no Brasil nós temos os dois, ou então resulte de uma manifestação ulterior de vontade do indivíduo, essa a aquisição derivada, né, mais comumente chamada de naturalização. E a perda? A Constituição ela estabelece duas hipóteses taxativas de perda da nacionalidade brasileira. A primeira hipótese de perda prevista na Constituição, ela se aplica exclusivamente ao naturalizado. É o cancelamento da naturalização por sentença judicial em virtude da prática de uma atividade nociva ao interesse nacional. Essa hipótese ela é conhecida como perda-sanção, sendo imposta por decisão judicial que desconstitui o ato do Poder Executivo por meio do qual se havia concedido a nacionalidade. Já a segunda hipótese de perda, que foi objeto do nosso estudo, ela se aplica indistintamente ao brasileiro nato e ao brasileiro naturalizado, que é a aquisição de outra nacionalidade. Essa segunda hipótese a gente conhece como perda-mudança. Então, vamos lá. Como regra geral, não se admite a dupla nacionalidade que não seja originária. Então, perde a nacionalidade brasileira aquele que voluntariamente prefira pertencer ao povo de um outro Estado soberano, em detrimento do seu Estado de origem. Essa hipótese, ela já vem de outras constituições. Na vigência mesmo da Constituição de 46, inclusive,
o STF, se apoiando em Pontes de Miranda, ele consignou que quem se naturaliza estrangeiro perde a sua nacionalidade desde que o queira. E a ênfase aqui vai para essa ressalva, desde que o queira, que veicula justamente a noção de que a perda depende da iniciativa do indivíduo em renunciar, e não propriamente do Estado, né? Essa noção, ela se alinha ao comando constitucional, na redação original, que diz: será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade por naturalização voluntária. Acontece que, na prática, não se procurava perquirir a voluntariedade dessa aquisição de outra nacionalidade. O mero estabelecimento de um vínculo do então nacional brasileiro com outro Estado, por si só, já acabava determinando a perda, ainda que a pessoa não tivesse a intenção de abdicar da sua nacionalidade brasileira. Se o indivíduo adquirir uma outra nacionalidade, o Ministério da Justiça dava início a um procedimento administrativo que culminava com a declaração de perda da nacionalidade brasileira. Geralmente, esse processo se iniciava depois de, digamos, uma renovação de um passaporte, e aí sim acabava dando origem aqui à perda. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Janela, peraí que... Isso. Oi. Vocês estão olhando? Vinícius, eu não sei se... isso aqui é só para dar um pouco mais de concretude ao que a gente vai falando, né? Mas esse é um extrato de uma página do Diário Oficial, Diário Oficial da União, de 1980. E aí, só para vocês verem como é que vinha essa declaração da perda. É claro que isso seguido de um processo, né, administrativo, mas vinha lá que o presidente da República, no uso de suas atribuições, declara que perderam a nacionalidade brasileira e os direitos políticos. E aí é uma lista infindável de pessoas por ter adquirido voluntariamente a nacionalidade norte-americana. Isso é um exemplo, enfim, aleatório. Isso, estou falando, 1980. Eis que chega, então, a Emenda Constitucional 3 de 94. A perda-mudança, ela passou a ser referida simplesmente como aquisição de outra nacionalidade, desfazendo-se do qualificador por naturalização voluntária. Aqui, não sei se vocês podem ver, a gente manteve a redação original, que aparece aí rasurada, e a redação que veio, então, com a Emenda Constitucional 3 de 94. A redação do artigo passou a ser, então, será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos de reconhecimento da nacionalidade originária ou de imposição de naturalização como condição para a permanência ou para o exercício de direitos civis no exterior. A alteração desse dispositivo, ela teve por propósito justamente assegurar que os laços não fossem rompidos assim automaticamente. E aí é interessante resgatar o racional por trás dessa segunda exceção à perda-mudança, que aparece aí como imposição da naturalização. A ideia era, se a naturalização fosse imposta por uma necessidade da vida, não se poderia considerar que o indivíduo tivesse a intenção de abdicar da sua nacionalidade brasileira, razão pela qual, então, não se aplicaria a perda-mudança. Logo depois da emenda, inclusive, em 4 de agosto de 95, foi publicada uma portaria do ministro da Justiça, indicando, e aí vou até ler na íntegra, ser preservada a nacionalidade brasileira daquele que, por motivos de trabalho, acesso ao serviço público, fixação de residência, praticamente se vê obrigado a adquirir a nacionalidade estrangeira, mas que, na realidade, jamais teve a intenção ou vontade de abdicar da cidadania originária. A perda só deve ocorrer nos casos em que a vontade do indivíduo é efetivamente mudar de nacionalidade, expressamente demonstrada. Fato é que, assim, ao longo de mais de 20 anos de regência dessa redação atual do parágrafo 4º do artigo 12, a posição oficial do Poder Executivo era, então, de que a perda da nacionalidade ela dependia da manifestação de vontade do indivíduo em renunciar à nacionalidade brasileira. E aí eu vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui é uma orientação do Ministério das Relações Exteriores, aludindo
justamente, aí está o primeiro trecho destacado, a pura e simples aquisição de nacionalidade estrangeira não mais constitui causa para a perda da nacionalidade brasileira. Inclusive, eles até aqui destacam, né, em função do grande número de brasileiros que residiam no exterior e tiveram a perda da nacionalidade declarada, eles indicam aqui a possibilidade da pessoa solicitar, né, mediante um requerimento dirigido ao Ministério da Justiça, a revogação do decreto de perda da nacionalidade. Como se não bastasse, nós temos também uma mensagem aqui do Consulado Geral do Brasil em Washington. Essa mensagem era replicada em vários sites do Consulado Geral do Brasil, em várias localidades. A gente destacou aí em amarelo justamente o trecho em que eles citam essa portaria que eu li para vocês, e aí coloca justamente isso, né? É preservada a nacionalidade brasileira se o indivíduo jamais teve a intenção ou vontade de abdicar da cidadania originária, leia-se nacionalidade originária. Assim, embora já tenham adquirido outra nacionalidade, os brasileiros poderão manter a nacionalidade brasileira. A diretriz era clara, então, né? Não se perdia a nacionalidade brasileira a menos que se provasse que a naturalização havia sido imposta. Perdia-se a nacionalidade brasileira se o indivíduo escolhesse renunciar. O elemento volitivo aqui, ele é bastante vinculado à renúncia e não à naturalização propriamente dita. Nesse cenário, então, de nítidas expectativas de parte a parte, a posição adotada pelo STF no caso da Cláudia Sobral causou uma grande comoção, não só entre os estudiosos, mas, sobretudo, nos brasileiros imigrantes, né, que é uma comunidade bastante expressiva, hoje soma nada menos do que 4 milhões de indivíduos. Só recapitulando, mas eu imagino que já seja do conhecimento geral, a Cláudia Sobral, ela se naturalizou norte-americana em 1999. Por 12 anos, a naturalização dela passou incólume ao crivo do Ministério da Justiça. Acusada nos Estados Unidos pelo homicídio doloso do seu marido, que era um condecorado herói de guerra, a Cláudia viajou ao Brasil em busca da guarida da não extradição. Só então, numa feliz coincidência com a pressão diplomática exercida pelos Estados Unidos, o Ministério da Justiça houve por bem se debruçar sobre a nacionalidade de Cláudia, iniciando um processo administrativo de ofício e declarando a sua perda, abrindo as portas para a extradição. Em mandado de segurança, a Cláudia Sobral sustentou não ter manifestado vontade inequívoca de perder a nacionalidade brasileira e que a naturalização teria por propósito possibilitar a permanência dela nos Estados Unidos e o exercício da profissão. O STF denegou a segurança, entendeu que o visto permanente que ela à época detinha bastava para que ela se inserisse nos Estados Unidos e trabalhasse, destacou que ela ainda havia jurado fidelidade à bandeira norte-americana e que isso externaria a manifestação inequívoca da vontade dela de adquirir a nacionalidade norte-americana. E aqui eu destaco a conclusão do STF. Está em amarelo. A Constituição Federal não cuida da hipótese de quem, sem se enquadrar nas exceções nela previstas, adquire outra nacionalidade sem que no seu íntimo desejasse fazê-lo, como se estivesse a tratar de uma reserva mental. Essa passagem, ela ilustra muito bem o ponto nevrálgico aqui da questão, que é a dissonância entre o judiciário e o executivo, no que concerne esse aspecto volitivo da renúncia no bojo da naturalização. Essa dissonância, ela criou um cenário de extrema insegurança jurídica, né? Para os milhares de brasileiros e imigrantes que adquiriram outra nacionalidade, confiantes de que não perderiam a sua nacionalidade brasileira, porque essa era a orientação do executivo. E aqui, né, a gente para pensar, poxa, se não interessa ao indivíduo cortar os laços com o Estado, também não deveria interessar ao Estado cortar os laços com o indivíduo. Nós tivemos acesso a um estudo sociológico muito interessante, conduzido na Unicamp no ano passado, sobre a ressignificação do movimento migratório brasileiro. E o estudo ele aponta que a dispersão dos brasileiros pelo mundo envolve cada vez mais pessoas altamente qualificadas, que se inserem em redes de conhecimento internacional. E o estudo ele endereça justamente a oportunidade que essa inserção traz, não só para o indivíduo, para o crescimento dele acadêmico ou profissional, mas também para o desenvolvimento do país de origem.
E a conclusão que ele chega é que essa oportunidade ela só é apreendida se o estado de origem consegue manter vivo o vínculo com o indivíduo que emigra. É claro que o estudo desenvolve, né? Ele é desenvolvido sobre a perspectiva sociológica, mas eu acho que a lição se aplica também sobre a perspectiva jurídica. No caso da Cláudia Sobral, a gente estava diante de um exemplo assim extremo, né? A extradição, uma pessoa acusada de homicídio doloso, mas fato é que esse entendimento do STF, nessa oportunidade, afeta potencialmente a todos os brasileiros imigrantes. E justamente em função disso, em 2018, em resposta a esse cenário, é que surgiu a proposta de emenda constitucional. Vou passar a palavra para o Caio. Bom, falando rapidamente, que a gente tem um pouco de tempo, a proposta, ela justamente endereça esses problemas que a Carol nos passou, né? Ela, inicialmente, ela muda completamente a redação do parágrafo 4º do artigo 12, inicialmente prevendo a possibilidade de cancelamento da naturalização por fraude no processo de naturalização, que já era uma hipótese prevista na legislação ordinária, e ela muda a redação da segunda parte do inciso 1 com relação à perda da nacionalidade brasileira derivada em razão dos atos da atividade nociva ao interesse nacional. É uma resposta a uma doutrina que criticava o texto constitucional, né? E no nosso artigo a gente aborda um pouco os problemas da redação originária e a gente faz algumas críticas a essa nova redação, né, que altera para as atividades que sejam contra a ordem constitucional e o Estado Democrático de Direito. E, finalmente, o parágrafo 4º do artigo 12, no inciso 2, ele traz a hipótese que sedimenta todo o entendimento do Ministério das Relações Exteriores, o entendimento do portal consular, o entendimento anterior mesmo das cortes, dos tribunais e o que se tinha até 2018 com o caso, o mais recente, o caso do STF, com o caso da Cláudia Sobral, que a perda da nacionalidade brasileira só se dá a partir da manifestação expressa de vontade pela perda, ou seja, a partir do momento que o brasileiro inicia o seu pedido de renúncia da nacionalidade brasileira, ou seja, revendo novamente o aspecto volitivo da perda da nacionalidade, não somente o aspecto arbitrário da perda da nacionalidade em razão do processo administrativo instaurado pelo Ministério da Justiça. Então, e com isso a gente concluiu o nosso estudo no sentido de que a proposta é uma proposta extremamente frutífera para o Brasil, porque ela traz novamente um aspecto que é muito caro aos brasileiros, que é a segurança jurídica e a previsibilidade, e, ao mesmo tempo, ela está de acordo também com instrumentos internacionais que prevêem justamente a nacionalidade como um direito humano, um direito fundamental, e a perda da nacionalidade arbitrária como uma violação dos direitos humanos, de que é a hipótese prevista no artigo 5º da Declaração Universal dos Direitos Humanos e no artigo 20 do Pacto de São José da Costa Rica. Então, essa alteração, né, que começou com PEC 618, agora PEC 1621, que foi aprovada no Senado e agora foi para a Câmara dos Deputados, é muito bem-vinda e certamente será uma mudança significativa para o ordenamento jurídico brasileiro. E era isso. Obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigada, Caio e Carolina. Excelente trabalho. Parabéns. E vocês são de onde? Nós somos do Rio. Eu sou bacharel em Direito pela PUC-Rio. E a Carolina Eu sou bacharel pela UERJ e mestre em Direito Internacional pela UERJ também. Muito bom, que bom. Bom saber que já temos mineiros, cariocas. Eu estou em São Paulo, então. É um público complicado, isso que é bom, né? Já temos a região sudeste bem representada. Vamos ver quem vem. Então, muito obrigada pela apresentação. Obrigada.
Dando continuidade, vamos ouvir agora a Amanda de Moura Canizo. Boa tarde a todos. Cumprimento e agradeço a professora Michele e toda a equipe organizadora do Congresso, que hoje chega ao fim, mas que foi tão proveitoso para os participantes. O artigo foi escrito em conjunto com a professora Tatiana Brum, que é minha orientadora do Programa de Iniciação Científica do IDP aqui de Brasília, e também professora da instituição. O tema do nosso artigo é a evolução da política de desencorajamento à dupla nacionalidade, um estudo comparado entre Brasil e Estados Unidos da América. A primeira pergunta que sintetiza o problema de pesquisa é como surgiu a política de desencorajamento à dupla nacionalidade. Assim, inicialmente, tem-se que a primeira previsão normativa do Instituto da Nacionalidade veio com a Constituição Francesa de 1791, que também previu que a primeira hipótese de perda da nacionalidade seria a naturalização em outro Estado soberano. A nacionalidade ela veio criar uma região de igualdade jurídica, transformando indivíduos em um corpo de cidadãos de um e do mesmo Estado. E seria um domínio reservado àquele Estado à escolha dos seus nacionais. Ela trouxe, portanto, uma forma imediata de filiação. Com ela se permitiu uma expansão na taxação direta por parte do ente tributante, bem como permitiu ao Estado demandar serviço militar de todo cidadão irregular estrangeiros. Essa relação inicial entre o Estado e o indivíduo ela era tida como recíproca, em que o Estado ofereceria sua proteção e o indivíduo, em troca, ofereceria sua aliança, essa que seria perpétua e imutável. O Estado ele é tido como uma instituição ciumenta, principalmente num cenário em que o seu poder ele era relacionado ao número de seus soldados. Cria-se assim uma intolerância em relação ao binacional, tido como uma pessoa de lealdade e deveres conflitantes, e a sua recepção significaria que o Estado teria de abdicar da exclusividade da sua legislação interna e dos seus desejos diplomáticos, sendo um fardo para sua soberania. E é nesse contexto que surgem limites à dupla nacionalidade nas legislações internas dos países. No Brasil, onde a nacionalidade está tutelada no texto constitucional, a dupla nacionalidade só é permitida em razão de naturalização compulsória, como condição de permanência no estrangeiro para o exercício de direitos civis, ou pelo reconhecimento da nacionalidade originária na legislação de país estrangeiro. Já nos Estados Unidos, enquanto não há nenhuma proibição específica à dupla nacionalidade, uma das hipóteses de perda listadas no Immigration Nationality Act é a naturalização em outro estado. A segunda pergunta do problema de pesquisa, portanto, é se essa política ainda tem razão de ser. A nova conjuntura mundial demonstra que as relações têm cada vez mais um caráter internacional. Ocorre cada vez mais uma quebra de fronteiras e uma internacionalização da vida privada. Peter J. Spiro defende que há poucas questões hoje em que a vitória de um Estado representa a derrota de outro. Pelo contrário, problemas globais são agora majoritariamente problemas comuns, nos quais ações internacionais coordenadas resultam em ganhos gerais para todos os Estados. Michael Jones Correia, ele usa um termo que eu gostei muito, que é a dupla nacionalidade é simplesmente o reconhecimento de um mundo que mudou. Defendemos, primeiramente, assim, no artigo, que a dupla nacionalidade é uma estratégia favorável ao indivíduo, partindo de uma premissa de uma hierarquia global das nacionalidades, ou seja, de que há hoje no mundo nacionalidades que podem propiciar maiores vantagens econômicas, mobilidade global, sensação de segurança. E galgar uma segunda nacionalidade é uma busca por melhor qualidade de vida, o que ficou especialmente evidente no contexto da pandemia da Covid-19. Mas, para além disso, argumenta-se que o incentivo à dupla nacionalidade não só é uma estratégia favorável ao indivíduo, mas também a ambos os estados com os quais possui filiação, seja um receiving ou um sending state. Os Estados Unidos foram escolhidos como um dos parâmetros da pesquisa por se tratar de um receiving state, ou seja, um país com forte fluxo imigratório, já desenvolvido, e que pelos estudos ficou notório seu avanço jurisprudencial e uma atualização das políticas públicas nesse sentido. E o Brasil, enquanto sending state, é um país marcado pelo seu fluxo emigratório, em desenvolvimento e que, por outro lado, apresenta limites à dupla nacionalidade atualmente. Em se tratando de receiving states,
Michael Jones Correia aponta que uma política de encorajamento à dupla nacionalidade seria uma estratégia favorável, porquanto fortaleceria a instituição democrática do país, tirando da margem os imigrantes, para que possam exercer papéis políticos, econômicos e sociais propriamente. E nesse ponto é importante lançar os olhares para a experiência dos Estados Unidos. Em 1952, já no caso Calacita versus US, a Suprema Corte disse que a dupla nacionalidade é um status há muito tempo reconhecido pela lei, e assim uma pessoa pode ter e exercer direitos advindos da nacionalidade em 2 países e ser submetida à responsabilidade em ambos. O mero fato de ela exercer os direitos de uma nacionalidade não significa que ela renuncie a outra. E mais claramente, seguindo também nesse entendimento, no caso Afrin versus Rusk, em 1967, a Suprema Corte também lecionou que a Constituição não permite que o governo retire, por qualquer motivo, a nacionalidade americana legitimamente adquirida, salvo se o indivíduo especificamente pretendesse renunciar a esse status quando cometeu o ato listado no Estatuto. Assim, o nacional poderia realizar qualquer um dos atos citados no Immigration Nationality Act que podem dar cabo à expatriação, de modo que a perda da nacionalidade depende totalmente do indivíduo. E na via administrativa também ficou perceptível o incentivo à dupla nacionalidade, por exemplo, pelo Welfare Reform Act de 1996, que proibiu que residentes permanentes dos Estados Unidos, ou seja, imigrantes legais, participassem do programa de previdência social e de food stamps, que é semelhante à cesta básica aqui no Brasil. E o Citizenship USA de 1995, que diminuiu a burocracia do processo de naturalização. Houve também uma guinada na postura do State Department, que hoje deixa claro que o juramento tomado no momento de aquisição da nacionalidade americana não seria um ato suficiente para decretar a perda de eventual outra nacionalidade. O texto desse juramento, em tese, demanda que o indivíduo abdique de qualquer outro vínculo que tenha com qualquer outro Estado. Mas a declaração da perda da nacionalidade sempre depende de legislação estrangeira. Então, esse texto é quase como se fosse um nada jurídico. Já em relação a ser uma estratégia favorável para sending states, parte-se de um senso de solidariedade transnacional, porquanto binacionais são tidos como pessoas que podem enviar dinheiro para casa. Essa é, inclusive, uma das justificativas da PEC 6/2018, que foi aprovada no Senado. Em 2020, foram mais de 2,407 bilhões de dólares enviados para o Brasil, já que com a alta do dólar, as remessas de brasileiros que residem no exterior aumentaram ainda mais. Assim, os binacionais são vistos como remédios para a economia local, promovendo a estabilidade desses países. E foi partindo dessa perspectiva que o México alterou a sua legislação em 1998 para garantir a manutenção da nacionalidade mexicana, mesmo o indivíduo se naturalizando voluntariamente em outro estado. A Turquia também fez isso em 1981, a República Dominicana em 1994 e as Filipinas em 2003. E o Brasil, conforme apontaram inclusive os colegas que compõem aqui o painel, o Caio Gomes e a Carolina Noronha, antes do caso Cláudia Heyrig ou Cláudia Sobral, o Ministério da Justiça e o MRE adotavam a postura de que só perderia a nacionalidade aquele que fizesse um pedido específico de renúncia da nacionalidade brasileira. Mas, como se pode perceber pelos precedentes, tanto do caso Cláudia Heyrig quanto do Carlos Vanzeler, que foram tratados como ex-brasileiros em razão da naturalização voluntária, e também pelo próprio texto constitucional atual, hoje o Brasil estaria em desacordo com as tratativas globais, ainda vendo o binacional como uma anomalia jurídica em vez de uma condição positiva. Obrigada. Muito obrigada, Amanda. Parabéns pela exposição. Vejo que temos visita aqui, professor Gustavo. Seja bem-vindo ao nosso bloco. Obrigado, professora Michele. Eu passei mesmo só para agradecer a você por dispor do seu tempo em pleno feriado aqui para mediar esse painel e agradecer também a cada um dos que estão aqui apresentando os seus textos, né, os seus artigos. Fico muito feliz que todos estejam bem e devolvo, então, a palavra à professora Michele com os meus mais sinceros agradecimentos, Michele, pela sua
presença aqui conosco hoje. Eu que agradeço, poder estar aqui compartilhando é um presente também para mim. Muito obrigada pela oportunidade, professor Gustavo, e iniciei aqui o bloco dizendo que tenho certeza que esse evento se tornará referência aí no âmbito do direito internacional privado. É o primeiro, tenho certeza de muitas e muitas edições, e conte sempre comigo para as que vierem. E estava aqui comentando também com os participantes o quanto rico, né, podemos compartilhar aí as pesquisas de pessoas de estados diferentes. Agora a Amanda nos disse que é de Brasília, já tivemos de Minas, do Rio de Janeiro, então isso é muito engrandecedor, isso é muito bom mesmo. Então, eu que agradeço, professor Gustavo. Então, Amanda, dando continuidade, muito obrigada aí pelas suas exposições, fico muito feliz, a Amanda ainda está na graduação, né, e compartilhou aí com segurança toda a sua pesquisa, expondo o referencial teórico, o problema de pesquisa. Parabéns, Amanda, tenho certeza que tem um futuro brilhante aí na pesquisa. Nível de qualificação que a pessoa esteja mesmo. Com certeza. Parabéns. E agora nós vamos escutar a Isabel Penafirme. A Isabel conheço. A Isabel, lá do Mackenzie. Muito bom vê-la aqui. Tá? Então, a palavra boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é uma honra estar aqui hoje, podendo debater um tema que é tão relevante sobre a ótica do direito internacional e dos direitos humanos, junto de tantos pesquisadores e profissionais de diferentes níveis acadêmicos. Também eu gostaria de ressaltar aqui meus agradecimentos ao Dr. João Penafirme, o meu irmão, que é jurista e historiador e que ajudou a tornar esse artigo possível. Eu inicio a nossa apresentação dizendo que a nossa pesquisa, ela é, antes de tudo, uma denúncia para um caso de violação de direitos humanos que permanece invisível aos olhos da comunidade internacional e da sociedade civil já há mais de 30 anos. Nosso caso de estudos, ele gira ao redor dos Rohingyas. Os Rohingyas, eles são um grupo étnico minoritário de religião muçulmana que residem no estado de Mianmar, no Sudeste Asiático. O estado de Mianmar, ele possui uma grande variedade de grupos étnicos e de religiões. Contudo, é um país cuja maior parte da população segue a religião budista. E por tal razão, os Rohingyas, eles sempre sofreram algum grau de discriminação no país, sobretudo na região de Rakhine, que é o local onde a maior parte deles reside. Entretanto, o que a nossa pesquisa apontou, que foi a partir de 1962, quando uma junta militar assumiu o poder através de um golpe de Estado, que os Rohingyas eles se tornaram alvos específicos de uma política discriminatória e culminou com a fuga de mais de 1 milhão de indivíduos para países fronteiriços, como Bangladesh, Índia, Tailândia e Malásia. E justamente um dos pilares dessa política foi a negação do seu direito à nacionalidade com a promulgação da Lei de Cidadania de 1982. Essa lei impossibilitou que os Rohingyas se qualificassem para qualquer uma das formas de cidadania do país, o que tornou eles apátridas, ou seja, sujeitos que não são reconhecidos como nacionais por nenhum Estado. Dessa forma, o que a nossa pesquisa buscou foi, primeiramente, compreender como a Lei de Cidadania de Mianmar ela se estrutura e, por via de consequência, analisar se ela encontra-se ou não em conformidade com as regras do direito internacional. Para tanto, buscamos primeiramente analisar quais são as disposições do direito internacional em relação ao tema da nacionalidade e observamos que esse direito ele já é consagrado em diversos instrumentos internacionais, tanto de cunho global quanto de cunho regional. A nacionalidade, como já foi dito aqui nesse painel várias vezes, é um vínculo jurídico-político entre um indivíduo e um Estado. E é justamente esse elemento que vai fazer surgir direitos recíprocos entre esses dois de autodeterminação do
Posso continuar ou melhor voltar do início? Então tá. Como eu estava dizendo, o ato de definir quem são nacionais ou não de um país decorre do poder de autodeterminação do Estado, que a priori vai garantir a ele total liberdade para determinarem as regras sobre a aquisição e a perda da nacionalidade. Todavia, justamente em razão da natureza de direito humano e direito fundamental, a nacionalidade ela não pode ser objeto de atos discricionários e injustificados por parte do Estado, razão pela qual o direito internacional foi evoluindo e passou a estabelecer certos limites a essa soberania dos Estados, sendo que a principal regra a respeito disso encontra-se no artigo 15.2 da Declaração Universal de Direitos Humanos, que afirma que ninguém será arbitrariamente privado da sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Mas então fica aí a questão: quando a decisão de negar a nacionalidade a um indivíduo será considerada arbitrária? Segundo a literatura sobre o tema, a arbitrariedade na privação da nacionalidade, ela pode ser compreendida como aquela que não está em conformidade com a lei, ou seja, quando ela é ilegal. Mas não somente, porque o que a gente vê atualmente é que há casos em que a arbitrariedade ela é de fato alcançada através da lei, por meio da lei. Ou seja, quando a própria lei é arbitrária. Sendo que o principal exemplo disso é nos casos em que a lei ela decorre de um ato discriminatório. O princípio da não discriminação e o princípio da proibição da discriminação racial, eles já atingiram reconhecimento de normas de direito internacional consuetudinário e de ius cogens, respectivamente. Para tanto, esse princípio ele deve ser observado também no contexto específico da atribuição da nacionalidade, e eles refletem o ideal que está contido já no artigo 9º da Convenção de 1961 sobre a Patria da ONU, que prescreve que os estados contratantes não podem privar qualquer pessoa ou grupo de pessoas da sua nacionalidade, por motivos raciais, étnicos, religiosos ou políticos. Pois bem, traçadas essas bases teóricas do nosso trabalho, a gente se pergunta, então, qual foi o fundamento para a negação da nacionalidade dos Rohingyas? Uma das narrativas afirma que o governo de Mianmar não reconhece os Rohingyas como um grupo étnico originário do país, mas sim como migrantes ilegais que vieram de Bangladesh e Índia para trabalharem durante o período de 1823 e 1948, quando o país ainda era uma colônia do Império Britânico. Por outro lado, outra narrativa que é mais pormenorizada, digamos assim, e não necessariamente opositora a outra, enxerga que a negação da nacionalidade dos Rohingyas foi, na verdade, um instrumento para a construção de uma nação, segundo um projeto que a junta militar que governou o país entre 1962 a 2010 tinha. E justamente para a consecução deste projeto, era necessário que aqueles indivíduos que não fossem verdadeiramente birmaneses e budistas fossem excluídos politicamente da sociedade. E foi justamente por isso, isso só foi possível, essa exclusão, justamente com a promulgação da Lei de Cidadania de 1982, pois ela tornou os Rohingyas apátridas. A Lei de Cidadania de Mianmar, ela adota uma noção hierarquizada e categoriza os seus indivíduos em 3 grupos. O primeiro grupo são os cidadãos plenos, o segundo são os cidadãos associados e os terceiros são os cidadãos naturalizados. Dependendo do grupo da categoria em que o indivíduo se inserir, eles poderão ter mais ou menos direitos. Os cidadãos plenos, eles também são chamados cidadãos por nascimento, e são aqueles que fazem parte de uma das 8 etnias consideradas como raças nacionais ou raças indígenas, pois eles possuem provas de que residiam no território de Mianmar antes de 1823. Por outro lado, os cidadãos associados e os cidadãos naturalizados
eles são aqueles que não pertencem a nenhuma dessas raças nacionais, mas que eles possuem provas de que eles residiam no país antes de 1948, que foi o período de independência do país. A única diferença entre os cidadãos associados e os cidadãos naturalizados reside no fato deles terem apresentado ou não um pedido de solicitação de cidadania com base na lei que vigorava anteriormente. Embora em nenhuma parte do texto legal a Lei de Cidadania de 1982 afirme explicitamente que os Rohingyas eles estão privados da nacionalidade de Mianmar, a forma e o parâmetro sobre os quais a lei foi estruturada tornou, na verdade, esse grupo étnico apátridas. Em primeiro lugar, eles não são considerados uma das 8 raças indígenas. E justamente por isso, os Rohingyas eles não podem pleitear a sua qualificação como cidadãos plenos. Mas, ao mesmo tempo, eles não podem pleitear a sua qualificação para a cidadania associada e naturalizada, pois esse pedido ele só poderia ter ocorrido no prazo de 1 ano da promulgação da lei de cidadania. E muitos poucos Rohingyas eles conseguiram fornecer evidências conclusivas de que eles residiam no país antes de 1948, justamente por uma falta de documentação. Dessa forma, já dirigindo a minha fala ao final, a gente observa que, segundo os parâmetros internacionais, as regras de nacionalidade do Estado de Mianmar, eles violam os princípios da igualdade e da não discriminação, na medida em que eles definem direitos mais amplos aos chamados cidadãos plenos e prescrevem regras arbitrárias aos chamados cidadãos associados ou cidadãos naturalizados. Além disso, também, o critério que é adotado para a concessão da nacionalidade, ou seja, o pertencimento a uma das raças indígenas ou nacionais, é por si só um critério discriminatório. Mas, além disso, se a gente der um passo à frente nessa discussão e a gente entender que a arbitrariedade na negação da nacionalidade, ela também pode ser interpretada como incluindo a criação de uma situação de apatridia, não resta dúvidas de que as disposições da legislação de Mianmar concernentes à nacionalidade, elas são arbitrárias e elas violam os princípios consagrados como parte do direito consuetudinário internacional. Agora eu vou passar a palavra rapidamente para o meu irmão, que ele vai finalizar a nossa apresentação. Meu agradecimento é gigantesco participar desse congresso. Agradecimento ao professor Gustavo, ao professor Michele também, uma grande consideração. Complementando o que a minha irmã falou, a situação desses Rohingyas, ela é problemática até juridicamente, porque Mianmar não assinou tratados internacionais que permitam uma investigação completa sobre o que está acontecendo mais a fundo no que tange a violação dos direitos humanos. Porque a Constituição de 2008, que foi promulgada, ela embora avance muito no quesito bem-estar social, ela mantém essa questão de discriminação com base na raça e na religião, expressamente. Tem uma pesquisada mais a fundo, e todos os impasses jurídicos envolvendo essa etnia, e outras similares também, porque elas são uma minoria muçulmana, tem os uigures na China, mas é só uma questão rápida. A questão é que não sabemos como está ocorrendo a resolução de conflitos a fundo, porque as soluções sempre patinam por aí. Alguns querem que haja um processo de secessão, de separação, só que a Constituição de 2008 deles, de Mianmar, não prevê essa possibilidade. E os Rohingyas, curiosamente, eles têm um sentimento de pertencimento, eles querem pertencer à população como um todo, não querem se ver apenas como uma minoria excluída, o que dificulta, dentro dessa linha argumentativa, querer um processo de secessão. E uma investigação formal detalhada também é difícil, porque Mianmar, como havia reiterado, não assinou tratados, como, por exemplo, o Estatuto de Roma, que envolve o Tribunal Penal Internacional, que permite uma investigação mais conclusiva, que forneça dados suficientes para saber como é que ocorre essa violação a fundo, embora expressamente haja violação de direitos humanos no que tange à Declaração Universal de Direitos Humanos e à Convenção Nacional de Direitos Humanos. O Acnur
A Agência Nacional Internacional para Refugiados também, ela tem ajudado muito, mas ela depende de recursos financeiros e se esgotam. Então, perceba-se que os conflitos que ocorrem são complicados, são históricos, são muito anteriores, como já viu, minha irmã acabou de elucidar, porque eles não ocorreram em 48, mas eles foram, digamos assim, publicados, vamos chamar dessa maneira, e não sabemos como essa questão vai ser resolvida. Atualmente continua esses conflitos envolvendo essas minorias, sempre os mesmos assuntos. Eu dei uma pesquisada mais a fundo para ver se os conflitos que ocorrem são da mesma natureza, é a mesma coisa. Os Rohingyas querem pertencer à população como um todo, budista ou de outras diversidades étnicas e religiosas. Eles não cogitam secessão, mas a Constituição impede que eles façam qualquer coisa nesse sentido. Então fica aí a nossa indicação para que vocês pesquisem mais a respeito desse caso, pois é um caso muito interessante e a gente percebe o quanto a questão da nacionalidade ela é importante para o desenvolvimento dos direitos humanos. Porque sem isso, né, como foi dito já aqui, é impossível que o indivíduo ele tenha direitos. Tá bom? Então é isso. Agradecemos novamente a oportunidade. Estamos abertos para perguntas. Muito obrigado. Parabéns pela apresentação, parabéns pelo tema, realmente muito interessante. Foi esse o tema do seu TCC também, né, Isabel? Foi. Parabéns. Obrigada. Parabéns, realmente é um tema que temos pouca informação ainda, né? Então, importante mesmo colocar luz, né, foco essas questões para não passarem despercebidas. Muito bem. O próximo seria o Alisson, mas eu não o vejo na sala. Acho que ele entrou, né? Então tá, então vamos passar a palavra para a Raquel, caso ele chegue e fazer a apresentação ao final. Então, Raquel Botelho Santoro, a palavra é sua. Boa tarde, professora Michele, obrigada, boa tarde a todos. Já é a terceira vez que eu participo aqui nos blocos da tarde, mas eu gostaria de agradecer mais uma vez o professor Gustavo por esse evento e por ser meu orientador no pós-doc. Eu sempre gosto de dizer que o professor Gustavo é um professor diferenciado, assim, tudo que a gente espera da palavra professor, ele carrega e é muito bom poder ser aluna dele e poder contar com as oportunidades que ele disponibiliza para todos. E dizer que eu sou mais uma representante do Centro-Oeste, que eu também sou de Brasília, como a Amanda, e cumprimentar também todos os demais colegas desse painel, a Carolina, o Caio, a Fernanda, a Isabel e o irmão dela. Enfim, o meu artigo trata sobre a perda de nacionalidade e especificamente sobre o caso da Cláudia Sobral. Como já tratamos, né, já foi tratado esse caso pela Carolina e pelo Caio principalmente, eu vou focar na segunda parte dele, porque eu entendo que no caso específico a perda de nacionalidade, além dela ter sido indevida, como muito bem expuseram a Carolina e o Caio, no sentido de que, em primeiro lugar, foi aberto um procedimento de ofício para o Ministério da Justiça após pressões dos Estados Unidos e que desconsideraram completamente as alegações da própria nacional, que era a Cláudia, dizendo sobre a inexistência de qualquer intenção de perda de nacionalidade, ou seja, a impossibilidade de se considerar, como o Supremo acabou considerando, que teria havido uma perda tácita de nacionalidade, o que eu entendo que é uma impossibilidade, de acordo com o nosso ordenamento, já como ele está redigido, independentemente de qualquer necessidade de mudança, no meu entender. Inclusive, entendo que essa postura do Supremo, nesse julgamento específico, quanto à perda de nacionalidade da Cláudia, ele é contraditório com as políticas externas até então implementadas no Brasil, o que seria um exemplo, por exemplo, como a própria Isabel mencionou, o Brasil é signatário de compromissos contra a apatridia, então isso significa que internacionalmente o Brasil se mostra, ou quer se mostrar como um Estado garantidor
da nacionalidade, preocupado com o direito da nacionalidade, ciente da importância do direito da nacionalidade, ao mesmo passo em que permite que se relativize esse direito e, mais do que isso, se relativize esse direito com um objetivo específico de permitir uma extradição, que é o ponto em que eu entendo que a posição do Supremo ela se torna ainda mais problemática. E aí é quando eu acho que nós deveríamos fazer uma reflexão sobre a natureza do Instituto da Extradição e como que ele deveria ser interpretado para fins de se admitir ou não que ela seja feita. Então, dessa forma, quando a gente permite que haja perda de nacionalidade para que o indivíduo, contra a sua vontade, possa ser extraditado, a violação ao seu direito de nacionalidade me parece duplamente grave, porque a extradição não pode ser considerada, como o Supremo fez, como simplesmente um mecanismo de cooperação entre Estados. O Instituto da Extradição vai além, ele não é um instituto que se limite a uma relação interestatal. Ele trata da vida e da liberdade de um sujeito. Então, ele não é um mero instituto de cooperação. Ele também é um instituto de punição. E se você não leva em consideração que ele é um instituto de punição, fica ainda mais grave considerar que a sua aplicação poderia ser uma justificativa para negar um outro direito. Então, o que eu entendo é que houve uma consecução de equívocos por parte do Supremo Tribunal Federal e de equívocos injustificáveis, e no caso específico da extradição, a partir do momento que o Supremo reduz o Instituto a apenas um mecanismo de cooperação entre os Estados, ele deixa de levar em consideração que é um instituto que atinge diretamente uma esfera de direitos de um indivíduo e dos direitos mais importantes do indivíduo, que é a sua liberdade, que é o seu futuro de vida, toda a sua perspectiva de vida futura, e admite, antes disso, a perda de um direito que é um direito, como todos falaram aqui nesse painel, a priorístico, porque sem ele não se gozam os demais. E então, no artigo a gente faz uma crítica a essa postura e entende que o Instituto da Extradição deve necessariamente ser considerado não só como um mecanismo de cooperação entre Estados, mas também como uma forma de punição dos indivíduos, e dessa forma ele deve ser interpretado, levando em consideração todas as garantias que deveriam ser aplicadas em qualquer espécie de procedimento punitivo nacionalmente. E, por fim, é importante a gente falar que o fato de se considerar a aplicação de direitos no Instituto de Extradição não significa impunidade, porque a extradição não impede que o crime a ser processado seja processado e que a pessoa seja punida. Ele apenas indica a jurisdição em que isso ocorrerá. Inclusive, no caso da Cláudia Sobral, na primeira vez que os Estados Unidos provocaram o governo brasileiro a respeito da suposta perda tácita da nacionalidade por parte dela, o próprio governo brasileiro indicou a possibilidade de processá-la na jurisdição nacional, desde que os Estados Unidos fizessem esse requerimento. Os Estados Unidos optaram por não fazê-lo. Então, não se trata nem de dizer que haveria a possibilidade de uma impunidade, de que ela teria utilizado a nacionalidade de forma abusiva para se furtar uma punição. Não, porque isso não acontece. Agora, a garantia fundamental prevista em Constituição, muito claramente escrita e sempre até então assegurada pelo Supremo Tribunal Federal, foi totalmente desconsiderada, e não só desconsiderada de forma inadequada, mas também por um motivo mais inadequado ainda, no nosso entender, que foi o de se considerar a extradição meramente como um elemento de cooperação interestatal, quando, na verdade, ele é um elemento punitivo e, como tal, deveria ser considerado. São essas as minhas considerações, eu agradeço novamente e estou à disposição para o que for necessário. Obrigada. Muito obrigada, Raquel. Obrigada pelas exposições. Eu fico impressionada todas as vezes que eu participo de congressos, como o universo realmente reúne, né, as pessoas. É claro que nós temos os
grupos de trabalho, eles são temáticos, então a ideia é justamente fazer a aproximação dos temas de pesquisa, mas como os trabalhos, mesmo quando eles têm temas semelhantes, eles acabam se complementando, né, e o quanto fica rico todo esse processo. Então, parabéns aí pela sua contribuição. Apesar de ter, né, uma temática bem próxima da apresentada pelo Caio e pela Carolina, eles acabaram apresentando vieses um pouco diferentes, porque não tem mais a questão aí da questão da naturalização, dos efeitos dessa naturalização, e o seu, dessa análise jurídica da extradição. Então, daria um bom samba aí juntar os dois trabalhos. Mas parabéns a todos, assim, temáticas de altíssima relevância. Não sei se o Alisson chegou, acho que não, né? Bom, tá. E vamos lá. Queria só, antes das perguntas, até fazer algumas considerações dos trabalhos que foram apresentados, né? O primeiro da Fernanda, achei muitíssimo interessante aí essa questão da concepção teórica da nacionalidade. Então, mais uma vez, parabenizo pela definição aí do referencial teórico em cada uma dessas acepções, né, da nacionalidade no viés da questão do povo, da soberania, dos direitos humanos, que ela estrutura muito bem, e achei que foi também preponderante que esse trabalho fosse apresentado em primeiro lugar, né, até para dar link para o que vem na sequência. O Caio e a Carolina também, muito bom trabalho, nós já comentamos aqui, né, inclusive, que vai ter link aí também com o trabalho da Raquel, né, falei que daria um bom samba entre os dois, então parabéns também pela análise, principalmente, eu acho que é essencial a gente trazer à luz, né, essa questão da dicotomia que nós temos sempre entre os poderes, a interpretação, né, que é dada tanto pelo executivo quanto pelo poder judiciário, porque é assim que a gente consegue, eu acho que esse é o papel da academia mesmo, trazer essas dissonâncias, para tentar, de alguma forma, contribuir para que as coisas sejam feitas de forma mais adequada, né? Então, muito relevante. A Amanda também, né, trouxe um trabalho que acabou também se comunicando aí com o trabalho de vocês. Achei muito interessante, que eu não sabia dessa relação. Eu, na verdade, sou professora de Direito Constitucional, trato muito a questão da nacionalidade dentro da Constituição brasileira, e não sabia dessa referência à questão da naturalização na Constituição francesa, né, de 1791. Achei muito interessante. E o trabalho da Isabel, super inovador aí também, né, trazendo essa questão aí dos Rohingyas em Mianmar, que eu também já tinha tomado ciência do tema do trabalho dela no TCC e tinha ficado super curiosa também para essas reflexões. Então, parabéns a todos. Vamos para as perguntas e depois, se vocês quiserem fazer observações, comentários aos trabalhos dos colegas, também fiquem à vontade. Tá, isso que eu ia perguntar, onde está? Perguntas, tá? Legal. A Leila Arruda, então, nos pergunta, prezados, vocês têm uma ideia de percentual de estados que exigem a renúncia à nacionalidade anterior no caso de naturalização? Não sei se alguém saberia dar essa resposta, percentual de estados que exigem a renúncia à nacionalidade anterior no caso de naturalização? Alguém chegou a pesquisar essa questão? São muitos, né? É complexo, às vezes, a gente fazer essa questão. E a gente tem, né, nós que pesquisamos, às vezes há uma dificuldade extrema até em ter contato com alguns ordenamentos jurídicos, né, externos. Porque quando a gente fala de Europa, de Estados Unidos, é fácil, né? Mas eu até ontem estava comentando, eu fiz um tempo atrás uma pesquisa sobre países lusófonos e queria fazer uma comparação entre os textos constitucionais. Então, quando a gente fala de Angola, ok, né? Agora, quando a gente fala em Guiné-Bissau, Macau, eu não consegui achar. É muito complicado. Bom, fiquemos aí todos com a curiosidade de saber, então, o percentual de renúncia, né?
E a segunda pergunta é da Márcia Boen Garcia, vai especificamente para o Caio e para a Carolina. Brasileiro consegue estudar no exterior, Inglaterra ou Canadá, obtém trabalho, residência e poderá requerer nacionalidade local, nesse caso ele perderá a nacionalidade brasileira? Olha, Márcia, essa é uma boa questão, e eu digo que essa é justamente, talvez, uma hipótese de perda pela redação atual da Constituição Federal. Como interpretada pelo STF, né? Como interpretada pelo STF, justamente porque, o caso que você trouxe, né, é um caso em que uma pessoa que adquire uma nacionalidade derivada de um outro país, mas que ela adquire, mesmo que ela já possa exercer a profissão, já possa estudar, já possa residir, ou seja, dentro daquele conceito super subjetivo, do qual a gente não tem, assim, uma definição própria, né, ela já estaria exercendo os direitos civis de forma que, em tese, não seria necessário essa nova nacionalidade. Então, de acordo com a interpretação atual, vigente, do Supremo Tribunal Federal, da exceção à perda de nacionalidade do parágrafo 4º do artigo 12, sim, isso seria um caso de perda da nacionalidade brasileira. Se fosse antes do caso Cláudia Sobral, provavelmente a resposta seria outra, mas justamente a gente fica nesse imbróglio, nessa incerteza. Aliás, é até curioso, eu não chequei o site nem do Canadá, nem da Inglaterra, mas eu não sei se você se recorda, quando a gente passou ali aquele print da tela do Consulado Geral do Brasil em Washington, que tinha aquela mensagem, né? Olha, não perde a nacionalidade brasileira se adquirir. Isso a gente tirou do site ontem. Então, assim, você vê, mesmo depois de todo esse imbróglio, de toda essa discussão, né? Você pega um desavisado, entra no site e, pela informação, o que se pensa? Estou seguro. Mas a certeza aí fica um pouco balançada por conta desse novo posicionamento. Muito bem, acho que as perguntas eram essas. Alguém quer fazer alguma observação, comentário, pergunta sobre o trabalho dos colegas? Não? Ninguém? Silêncio paira entre nós agora. Bom, acho que ainda temos muito o que pesquisar. É um assunto, tem assuntos que parecem assim, poxa, mas a gente já falou tanto sobre isso, tanta gente estudou sobre isso, né? Não tem tantas alterações legislativas, com exceção agora da PEC, né, que está por vir, e a gente continua falando sobre isso. Pois é, esses assuntos que a gente tem que continuar falando, né, o tempo inteiro, né, porque toda vez surge alguma interpretação aí diferente, enfim, então isso é muito importante. O nosso amigo Alisson não chegou, né? Mas temos mais alguma coisa procedimental, Vinícius? Não? Então, mais uma vez, agradeço a todos, eu acho que foi muito interessante, muito rico. Eu adoro, assim, esses eventos acadêmicos, porque são tantos assuntos, tantos temas, que muitas vezes a gente também tem vontade de pesquisar, me escutam? Travei, mas então estava agradecendo mais uma vez a presença de todos aqui e agradecendo a oportunidade de estarmos juntos. Alguém quer fazer mais alguma observação? Podemos encerrar? Podemos, então,
Espero encontrá-los presencialmente em breve, quem sabe, né, no segundo Congresso de Internacional Privado, possamos estar juntos. Eu sei que a tecnologia possibilitou muitas coisas, né, podemos estar aqui, né, um no Rio de Janeiro, outro em Brasília, outro em Minas, outro em São Paulo, mas aquele momento do cafezinho, né, de poder estar juntos faz muita falta. Então, espero que esse novo normal não seja tão normal assim, tá? Então, muito obrigada, gente. Até breve.